Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Cultura do Oeste, o podcast do Jornal do Oeste que dá voz a quem vive, sente e transforma o nosso cantinho do Paraná. Para a conversa de hoje eu estou com o Marcos. O Marcos ele é vice-presidente do Clube de Rugby de Toledo. Tudo bem, Marcos? Bem, prazer estar aqui. O prazer é meu de ter você aqui. Então se apresenta para a gente, fala um pouco sobre você, como você conheceu o esporte. Então vamos lá. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando um esporte que é paixão nossa, né, aqui de Toledo, pessoal do Camaleões, né? Então meu nome é Marcos, faz praticamente 17 anos que conheci o esporte aqui em Toledo com o Peter Van Veek, né, um sul-africano que veio para cá. E desde lá a gente vem trazendo essa cultura, né, de disciplina, integridade, respeito dentro do esporte para Toledo, né? Então, acho que seria mais ou menos essa uma bem resumida e praticamente do que é e quem sou. Aham. E como que você conheceu o esporte do rugby? Porque, como você comentou, vocês que trouxeram há 17 anos, certo? Isso. O Clube de Rugby de Toledo, que até então não tinha. Uhum. Como que você conheceu o esporte? Então, é uma história bem engraçada, assim. Porque o Peter, quando veio em meados de 2002, mais ou menos, para Toledo, namorando, né, com a sua esposa e depois a namorada aqui, no caso, ele veio para morar aqui e não tinha onde meio que ficar. Daí eu conheci ele na casa da minha avó, eu morava com meus avós, meus pais tinham ido para Santa Catarina, e aquele gringo falava, não entendia, ele não falava nada de português, eu também não falava nada de inglês, e ele misturava a língua da África do Sul um pouco, né, então bem complicado, e começou a apresentar o esporte, né, então isso foi em meados de 2002, mas não dei muita atenção, tá, por aí, que como bom brasileiro a gente quer saber do futebol, né, mas foi no passar do tempo, assim, em meados de 2006, a gente começou meio que trabalhar com crianças no lago, aqui no Lago Municipal de Toledo, então com algumas crianças de escolas, alguma coisa assim. O Peter começou a dar mais continuidade e partiu também, como ele dava aula de inglês na UniOeste, tinha curso de conversação, passou para nós essa parte e ali começou a trabalhar com jovens ali também, que foi onde virou uma avalanche, né? Então a gente chegou a estar com praticamente 60 atletas ali universitários da UniOeste, que a gente teve. Caramba. Aí dessa bola de neve que foi gerando, né, para nós praticamente, a gente viu a necessidade de criar uma coisa um pouco maior, né? Uma associação para a gente também estar praticando esportes e com alguns campeonatos que teria no Paraná, a gente poder federar e começar a competir com a galera, né? Um clube de rugby mesmo, né? Aí que sim surgiu o Toledo Rugby Clube. Até meados de 2010, mais ou menos, era Toledo Ogre Knights, o nome, né? Cavaleiros Ogros, né? Então, bravos como ogros, mas realmente representando respeito como cavaleiros, né? Então, mas resumindo, tá? Para não ficar muito comprido. Então, em 2010, criamos a nossa associação Toledo Rugby Clube. A partir de lá, então, a gente começou a integrar também na rede de esporte dentro de Toledo, como Secretaria de Esportes e tudo. A gente teve um abraço muito grande, assim. Tá, bacana. E como que surgiu a ideia do Camaleão? O Camaleão é uma história bem engraçada. A professora Maria Micaela, né, e Pedro, que com o tempo chegaram aqui, se não me engano, foi 2014, 2015, que chegaram para cá, que vieram de Florianópolis, que eles estavam no desterro. A Maria Micaela é bem legal, uma oportunidade, às vezes, de conversar com ela. Foi o nosso primeiro capitão da seleção feminina também da Iaras, né? E o Pedro também sempre muito ativo dentro do rugby. Hoje ele é parte de coordenação também da arbitragem da CBRU. Então, eles chegaram aqui e sabe como é que é, né? Um esporte que a gente foge do futebol hoje, queiram criar uma massa muito grande no Brasil. Para você conseguir um patrocínio hoje é difícil, né? Então, a gente jogava com a cor que tinha. Pegava uma cor lá de um time que era roxo, pegava uma cor que era alaranjado, pegava uma cor que era verde. Então, praticamente cada ano a gente tinha uma cor de uniforme. Uma cor diferente. Aí a gente queria, depois, em 2017, a gente queria criar uma imagem nossa mesmo, uma aparência que a gente tivesse ali que fosse nosso. Por exemplo, uma coisa que a gente tenha, não, Toledo Rugby Clube é aquilo. E daí a gente juntando todos os uniformes, a professora Micaela falou assim, tá parecendo um camaleão, né? Daí a gente, pois é, daí ficou. Botamos para votação, a galera aceitou, tanto da parte de diretoria como todos os associados dentro da associação, e ficou camaleão. Legal. Aí, tanto que hoje o nosso uniforme, chegar a ver, não tive a oportunidade de trazer na correria,
mas ele é todo colorido, né? Dá pra ver aqui na gola Isso, então da a gente sua tem camiseta de... o colorido e nessa parte que surgiu o mascote camaleão. Ah, eu acho bacana. É bem marcante, assim, ser colorido, é vibrante. Eu acho legal. Eu acho muito legal isso da cultura do rugby de ter O o mascote, né? mascote e ser conhecido pelo mascote, assim como a seleção brasileira, eles são os tupis, tem as iaras. Acho isso muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente até falar para o pessoal que está ouvindo de casa o que é o rugby, porque tanto aqui, mas no país, no Brasil como um todo, o pessoal não conhece o rugby, né? Confunde ali um pouco com o futebol americano, que tem as suas semelhanças. O rugby, ele é um esporte que surgiu na Inglaterra. Eu não vou falar a data agora, porque senão vou... Mas foi meados aí 1900 alguma coisa, bem antes até, eu acredito, que um inglês, se eu não estou mentindo, acho que era o William, o nome dele, eles estavam jogando futebol, ele pegou a bola e saiu correndo até no outro gol com a mão e encostou a bola no chão lá. Então, aí acabou se criando mais ou menos o rugby, né? Mas o rugby, ele é muito, para quem não conhece, ele é muito parecido com o futebol americano, que tem mais mídia hoje. Mas o rugby hoje é o terceiro esporte que mais cresce no mundo, se eu não me engano, hoje, né? Atualmente, a Copa do Mundo de Rugby é muito famosa, assim, é um evento muito grande também que acontece. O rugby, ele pode ser jogado em duas modalidades, né? Então, tem a modalidade hoje que todo mundo mais tem acompanhado, que é o Seven, a Inside, né, no caso, que são a modalidade olímpica, que hoje está na Olimpíada, que jogam 7 contra 7. Mas o mais famoso mesmo, o que mais gosto também, que tem o meu privilégio, assim, é o Union, que na verdade são 15, tá? Então são 15 contra 15 no jogo. Que é onde acontece a Que pancadaria tem mais mesmo. contato, mas é uma coisa controlada, né? A gente fala pancadaria, mas é um jogo de contato como se fosse mais ou menos como se fosse um judô, alguma coisa assim que tem o contato. Né? Claro, existe ali a técnica por trás, não é simplesmente Isso. O rugby hoje, ele é bem famoso também por ser muito disciplinado, né? Então, só voltando lá para falar, então, no Seven, são 2 tempos de 7 e tem vários jogos durante o dia. E o Union são 2 tempos de 40 num campo, mesmo formato, mesmo tamanho. Geralmente são 100 por 70, mais ou menos as medidas, mais os engols de 10 metros, mas podem ser reduzidos ou aumentados dependendo conforme a região, alguma coisa assim também, e cada campo que tem, né? Então, não é uma coisa muito exagerada, que pelo menos no Brasil não tem muita essa cobrança em cima de medidas, mas que seria essa parte. E da técnica como você falou, é muito importante, porque a gente acaba assim, não, mas tem contato e tal, mas o tacle, o jeito de cair, então são muito regrados, então o árbitro puxa muito em cima, até porque uma penalidade hoje no rugby com cartão amarelo são 10 minutos sem o jogador, então no Union, né, e no Seven são 2 minutos, faz muita diferença num campo ali com vários jogadores, né? Então, mas falando um pouco mais sobre você, sobre a sua experiência no esporte, o que mais te encantou, assim, você acha? Porque eu, particularmente, tenho uma experiência com rugby que o que me chamou muito a atenção foi a comunidade do rugby. Porque como é uma comunidade menor aqui no Brasil, não é nada comparado ao futebol, à influência que o futebol tem no país, eu achei mais inclusiva, eu achei mais aberta para qualquer um que quisesse jogar. Tem isso de ninguém sabe jogar, mas a gente vai lá e vai ensinar, porque é pequeno e precisa de mais pessoas, né? O rugby em si, o que me chamou mais atenção foi a questão de disciplinas, né? Tanto que a gente trabalha com os DRIPS aqui em Toledo, tanto também no Brasil, que agora vai mudar um pouco. O DRIPS não vai ser mais que a disciplina, respeito, integridade, né? A solidariedade solidariedade. Então a gente trabalha isso também na educação para as crianças, né? Porque independente se a pessoa é um gordinho, se é uma pessoa magrinha, ou uma pessoa de couro ou não, independente, eles somos todos iguais dentro de campo, né? Então a gente tem que cuidar muito. Então ali às vezes a pessoa não tem tanta habilidade para uma coisa, mas ela pode se interagir dentro do esporte também, né? Mas o mais me cativou mesmo assim para entrar foi questão de respeito. Então, no rugby, mesmo depois dos jogos, que acaba a gente tem o famoso terceiro tempo que a gente fala, né? Então, a gente se interage entre equipes. Então, depois do jogo, faz trocas de experiências, conversa, fala sobre o jogo, como é que foi. Às vezes, a gente acaba aprendendo mais até fora do jogo, dentro do jogo, praticamente com outras equipes também, que às vezes são mais qualificadas, ou até menos qualificadas também, né?
Então, essa parte que me puxou mais. Então, questão de respeito dentro do esporte, que a gente trabalha muito, né? Questão de arbitragem, você não vê jogador falando com o árbitro, então sempre o capitão vai estar falando com o árbitro vai chamar o capitão, não vai estar corrigindo o jogador. Então, ele chama o capitão chama o seu jogador, e ali, assim, ele conversa e tal, e é disciplinado ali, fala por motivo que aconteceu e por que foi também disciplinado o jogador, né? Então, essa questão desse respeito da disciplina dentro do rugby foi o ponto alto. E outra coisa que você falou também é a questão, não importa a idade, tamanho, o negócio, então é um esporte que a gente consegue conciliar dentro do campo, né? Uhum. E, de certa maneira, até existem posições para todo mundo, né? Sim, sim, sim. Você é um cara mais rápido ali, menor, você tem joga de ponta, tem os forwards. Eu acho que é um esporte muito inclusivo, assim. Uhum. Até um ponto que você falou, é interessante a gente falar que às vezes o pessoal está assistindo e fica a ponta, forwards, né? Então, não sabe. Então, os forwards geralmente são as posições de 1 a 8. Então, são 15 jogadores. Então, do 1 ao 8 são as pessoas que são um pouco mais fortes, ou os mais gordinhos, né? Que a gente fala, né? Então, aqui geralmente jogam na primeira linha. Então, de 1 a 8 ali, são 8 jogadores que são jogos mais de contato. Então, o 9, geralmente, que é o cara que abre o jogo, essa armação entre os backs, que são o pessoal da linha, né? Então, o 10, geralmente, é o abertura, que faz a ligação, faz a linha jogar. E daí, de 11 a 15, praticamente, são os corredores, né? Que realmente é as pessoas que correm mais e que tem mais animação para a corrida. Isso na modalidade de 15, de 15. Né? Daí no Sevens... No Sevens já é mais correria. É. Então, são pessoas que têm um físico mais atlético, né? No caso, mais para corrida mesmo, que como são 2 tempos de 7, então são 7 contra 7 num campo do tamanho mais ou menos que uma pessoa com um time de 15 joga, então fica mais corrido, né? Mas nada impede, a gente já teve jogos aqui com gordinhos ou com mais fortinhos jogando também e todo mundo joga. Sim, acho que o importante é a dedicação ali, o amor ao esporte, porque é um esporte muito apaixonante, né? Uhum. E conta pra gente, tem alguma experiência muito especial para você, algum campeonato muito legal que te marcou aí nessa trajetória dentro do esporte? Então, para mim, eu tive a oportunidade de estar jogando, igual você falou do rugby, que a gente tem condições de estar abrindo, né? Tipo, horizontes. Então, igual você vê o time de Toledo juntar com o de Cascavel de futebol para jogar, quase praticamente impossível, né? Rivalidade. A gente vê hoje, tipo, Toledo e Cascavel no rugby, a gente tem uma porta muito aberta. Então, a gente abre campos para treinos aqui, a gente treina com o pessoal lá, tanto para divulgar o esporte também, né? Como também Foz, o Moarama, Guarapuava, que é mais parte oeste aqui que a gente tem, né? Que a gente tem. Mas uma experiência boa para mim foi perto de 2012, que a gente foi jogar o primeiro campeonato de 15, né? Que a gente foi jogar em Curitiba. Então, a gente estava unido, Toledo e Cascavel, que a gente juntou, que a gente não teria jogadores ao nível. A gente perdeu de monte, cara. A gente perdeu de 111 a 7 naquele ano. Mas o Curitiba também estava um time muito bom. O Curitiba tem um time bom no Paraná, tanto que joga a primeira divisão do brasileiro também, né? Até um abraço pessoal de Curitiba, né? E foi um jogo assim que marcou, por ser a primeira experiência, né? Então, de jogar com um time bom, sair só do treinamento e jogar um campeonato, né? Acho que foi... E também teve esse aprendizado, assim. Você via que a gente era muito inocente no esporte. E o pessoal de Curitiba já, com um clube aí de 50 anos praticamente, o pessoal dentro do campo vinha lá, orientava, coisa que, tipo, não precisaria fazer para eles, né, jogando, mas orientando. Isso foi uma coisa que fez um diferencial para nós como time. Então, a gente estava como adversário e o time, mesmo a gente ganhando, a gente estava perdendo de monte, eles não tinham obrigação nenhuma, e mesmo estendendo a mão assim para estar ajudando, orientando e tudo. Foi bem bacana essa experiência aí. Bacana. E voltando agora um pouco mais para o clube aqui de Toledo, como é que está agora? Quais foram os últimos campeonatos que o time participou? Ele está jogando em quais modalidades? 7, 15, para o pessoal saber. Hoje a gente trabalha em 3 modalidades em Toledo, né? Temos a modalidade de juvenil, infantil, que a gente trabalha de 7 a 12 anos, 13 anos, 7 a 13 anos, a juvenil de 14 a 17 e a categoria adulta do 18 para cima. Aí 18 vai até... Aguentou correr, tá valendo. Mas então, a gente trabalhamos nas 3 categorias, feminino e masculino, né? Nessas 3 categorias.
De campeonato, a gente está agora jogando... A gente fez uma união dos Barbarians do Paraná, que seria o Oeste. Então, assim, alguns clubes estão com um pouco de eficiência de atletas no masculino. A gente está, então, atacando essa parte com os Barbarians. Então, a gente jogou o campeonato agora. Tivemos 2 jogos contra o Curitiba, um contra o Maringá. Infelizmente, perdemos os 3 jogos agora. Mas a gente está focando para a preparação agora para dia 24. Temos o primeiro jogo do acesso do brasileiro, da Copa do Brasil, em São Paulo, né? Então, essa é a preparação agora que a gente está fazendo, pensando no Campeonato Paranaense também, que a gente está preparando, né? Segundo semestre começa a agenda um pouco mais corrida, porque começa o campeonato de sevens, tanto masculino, feminino, tanto na categoria juvenil e adulto. Agora, dia 30, temos um festival em Maringá, também do Nina, que já vou explicar sobre o Nina também, também que a gente tem lá, e em maio agora, e em junho a gente já tem um campeonato também infantil do Festival do Nina aqui em Toledo. Então a gente tem esses 2 festivais e tem uma confirmar em Foz ainda que não fechou data, né? Mas daí temos Jojups, que também a gente está, o ano passado foi um campeão com o time feminino, Jogos Abertos também do Paraná, que a gente tem também que vai com as 2 categorias, masculino e feminino. Eu acho que seriam essas competições. Então, praticamente todo mês vai ter em torno de 2 partidas aí que vai ter agora. Legal. Vocês estão sempre na ativa, então. Aí do Nina, eu tinha comentado, foi um projeto bem interessante que a gente teve uma parceria com a CBRU. Então, a gente escreveu o projeto através da professora Micaela, que é coordenadora também da região oeste aqui, e trabalha com o COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a gente conseguiu trazer esse projeto para cá, que é um desenvolvimento do rugby feminino, então, que a gente tem na nossa região. Hoje, a gente tem uma parceria com a Escola Bethesda aqui em Toledo. Então, a gente trabalha para aproximadamente 60 meninas, então, lá que tem, já de desenvolvimento que a gente tem mandado. Então, tivemos 2 meninas que foram para o camp da seleção das Iaras, então, já foi um grande avanço para nós. E também o trabalho com as crianças também, dos meninos também no campo, daí nos dias de domingo, né, que a gente tem. Então, seria o Nina, então, resumindo praticamente o que tinha falado, é um projeto, então, que a gente tem em parceria com a CBRU, então, aqui no Brasil, né, que é a Confederação de Rugby Brasileiro, que tem apoiado bastante nós, assim, e a gente vê que teve um crescimento gigante, praticamente, com as meninas. Que a gente tinha aí praticamente 20 meninas, mais ou menos, trabalhando, hoje a gente passa de 60. Legal, bacana. Eu acho que dá para a gente aproveitar a oportunidade para você falar para o pessoal que está assistindo, que tem interesse em conhecer o esporte, vocês estão abertos a receber novos integrantes, aonde que os treinos acontecem, quantas vezes na semana? Isso é legal. Então, a gente trabalha... Hoje a gente tem 2 horários, né, que trabalhamos. Então, na quinta-feira, a partir das 19 horas, no campo, eu já vou passar o endereço, e também no domingo à tarde, às 16 horas, adulto e juvenil, e às 15h30, do infantil, né? Então, e algumas escolas parceiras que a gente tem daí que não são abertas, são mais dentro das escolas. O nosso campo, se eu falar ali na Rua Ângelo, alguma coisa ninguém vai saber, mas é o campo do Curvão, para quem sabe, do lado da Associação Ouro e Prata ali, que tem. Então, é um campo bem famoso ali que a gente tem, a associação que a gente conseguiu através da prefeitura, que fica atrás do Almaier ali. Então, o campo do Curvão, pode ir. Também pode nos procurar lá no Instagram, Toledo Rugby também, que a gente tem... Até o Guilherme achou nós, né? Lá. Então, pode ir, que a gente está aberto, não importa a idade, mulheres, mães que queiram levar as crianças também. A gente faz um trabalho que não é só em cima do esporte, mas a gente faz o cross kid com as crianças, a gente faz também trabalho físico com as mães também. Então, a gente está aberto para todo mundo lá. Não importa a idade, o negócio pode ir. Não precisa conhecer rugby. Não precisa somente Entender. Realmente jogar, né? Então, pode ir, pode conhecer o esporte, pode fazer a parte física também, como não precisa ser um atleta de rendimento, mas pode estar trabalhando também. Claro, se for um jogador aí que queira jogar também, as portas estão abertas, a gente pode estar conversando, pode estar alinhando tudo também. Muito bacana, eu fico muito feliz com a oportunidade de você estar aqui. O rugby é um esporte que me marcou muito particularmente, porque eu acho que tem muito isso que você falou sobre o respeito e um pouco sobre inclusão também, que é algo que falta nos outros esportes, principalmente no futebol. É um esporte
é um esporte muito difícil, o ambiente é um pouco mais preconceituoso, então eu acho isso uma coisa muito bacana, que vale muito a pena todo mundo ter a oportunidade de conhecer. Eu que agradeço, né? Imensamente, eu acho que cada vez divulgar mais o esporte. A gente pensa assim que o rugby é um esporte novo, mas Charles Miller desceu com a bolinha redonda debaixo de um braço, a bolinha oval do outro braço. Uma pena que no Brasil a gente não disseminou tanto o rugby, né? Mas a gente vê os nossos países vizinhos, Argentina, Chile, Uruguai, tem uma grande potência. Hoje a Argentina está entre os 7 melhores do mundo, né? Na questão do rugby. E alguns times de São Paulo também, SPAC, Jacareí, Poli, São José, são times assim que mais fortes que a gente tem referência também, né? São times que mais tempos aí de bagagem tem trazido. Mas para nós é um privilégio também poder estar aqui divulgando também um pouquinho dessa paixão do rugby em Toledo também. Fico feliz, Marcos. Agradeço muito. Agradeço também ao Marcelo que está gravando aqui para a gente. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Para quem ainda não nos acompanha, siga nossas redes sociais, @Jornal do Oeste, o nosso canal no YouTube, a nossa conta no Spotify e no Facebook, é onde vai estar disponível esse episódio. Cultura do Oeste sai toda quarta-feira, às 8 da noite. Fiquem ligados, então, que a gente vai estar aí publicando durante semanas para os próximos episódios. E é isso. Conto com a sua presença no próximo episódio.